Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para poder glorificar o nosso Deus e juntos possamos compartilhar, passando alguns momentos aqui em adoração, em concentração, em glorificação, em intercessão ao nosso Deus. Sejam bem-vindos aqui a esse culto da Igreja Presbiteriana Morada de Laranjeiras e nós, desde já, agradecemos pela sua atenção e pela sua conexão. Vamos adorar ao Senhor com um louvor. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua presença conosco, muito obrigado pelos teus cuidados sobre nós nesses tempos difíceis, tempo de pandemia, tempo de guerra contra esse vírus, mas que o Senhor nos tem dado a vitória, o Senhor tem usado de misericórdia. Nós clamamos por todos aqueles que estão ligados, e que o Senhor possa abençoar a cada um e aos seus familiares, fisicamente os dando saúde, socioeconomicamente os dando prosperidade, espiritualmente, também derramando o teu Espírito, segundo a realidade e a necessidade de cada um. Nós oramos agradecidos, lembrando de clamar em favor do nosso país, que o Senhor abençoe a todas as autoridades dos três poderes, nos níveis federais, estaduais, municipais. Tenha misericórdia, porque abençoando a estas autoridades, o Senhor está abençoando ao povo brasileiro, pois todas as decisões que eles tomam, nós vivemos as consequências e por isso clamamos as tuas misericórdias sobre o nosso Brasil. Que o Senhor nos tire dessa crise de saúde, dessa crise econômica, dessa crise em que nós vivemos. Nós rogamos, clamamos e agradecemos, também lembrando da tua igreja espalhada em todo o mundo, que o Senhor cuide de cada missionário, de cada recém-convertido, de cada liderança e de todos os membros da tua igreja espalhado em toda parte do mundo. Nós oramos agradecidos
E agora, quando leremos a tua palavra, nos dê a tua iluminação e a tua orientação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós queremos ver hoje sobre os sinais do fim. Aqui a primeira parte, considerando a riqueza de informações, e se você tiver a Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura em Mateus capítulo de número 24, né? E nós vamos fazer uma leitura devagar, observando aqui as referências que Jesus Cristo está fazendo. Ele tira essas referências do texto Massoretas, né, que é um texto hebraico e que inclusive fora traduzido, 70 tradutores fizeram depois a tradução para a Septuaginta, mas Jesus aqui nessa passagem, há outros lugares Jesus faz citação na linguagem da Septuaginta, mas aqui as citações dele vêm direto dos Massoretas. E nós queremos ler e já fazer as referências, citar as referências quando Jesus estiver fazendo ou falando em textos, falando de forma que se enquadra nos textos referentes. Você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia e a posteriori você poderá também conferir de fato se essas referências que iremos fazer. Eu chamo a atenção antes da leitura, né, que sendo Jesus a palavra encarnada, sendo ele a palavra viva, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo ele a própria palavra, o próprio verbo, mas ele fez uso o tempo todo das escrituras. E muitas vezes hoje alguns dão tanta ênfase a tantos livros, tanta ênfase ao próprio sermão e menos à escritura. A palavra é o principal, sempre a palavra de Deus. E Jesus nos dá este exemplo. O nosso tema, portanto, sinais do fim, né? E nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso de número 31 e 36 a 38, pausadamente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda na consumação do século? E é interessante aqui, pausando, né, porque eles perguntam sobre a consumação do século, no singular, e não dos séculos. Eles esperavam que Jesus se manifestasse naquele século, nos dias deles. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E esse verso 6 tem referência, Jesus já faz referência aqui, Isaías 19:2, segundo Crônicas 15, versículo 6, prosseguindo: portanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio, é o começo, é o início das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus. Nesse tempo, muitos haveis de se escandalizar e odiar uns aos outros. Levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E pausa aqui novamente para dizer que esse versículo, quem perseverar até o fim será salvo, ele vai ser repetido, dito por Jesus às 7 cartas escritas às 7 igrejas lá em Apocalipse. Verso 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação, a abominável desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui ele está se referindo a Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar da sua casa coisa alguma. Se alguém estiver no campo, não volte em casa para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem nos dias de sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Novamente aqui ele faz referência a Daniel 12:1, também Joel 2:2. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali o Cristo, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias sucederá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos céus, os poderes serão abalados. Esta linguagem de sol, de lua, é usada no sonho de José, em Gênesis capítulo 37, mais precisamente ali o versículo 9. Mas esta linguagem figurada, ela é importada aqui de Isaías 13:10, de Ezequiel 32:7 e de Joel 2:31. E alguns têm tomado literal, poder maior, poderes menores. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho dos Homens. Do Filho do Homem, digo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. E ainda os versos 36 a 38 diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, como dissemos, o nosso tema aqui, sinais do fim. E o primeiro ponto, o ponto que queremos destacar hoje,
é que Jesus é o personagem principal dos sinais. E o ponto que queremos destacar na segunda parte, permita Deus no próximo domingo, então veremos sobre os sinais do fim. Quais são os sinais do fim? Sinais do fim da história da humanidade. Mas hoje veremos então sobre Jesus. É o personagem principal dos sinais. Jesus Cristo é o sinal. Quando olhamos no versículo 30, diz que ele é o sinal. Ele é o próprio sinal. O sinal do fim da primeira dispensação do Antigo Testamento, o sinal do fim da segunda dispensação, da dispensação da graça, desse período entre a morte do Senhor Jesus Cristo até a sua parousia, até a sua segunda vinda. Portanto, os sinais têm dois objetivos. Os sinais aqui pregados, anunciados, publicados, revelados por Jesus Cristo têm dois objetivos. O objetivo de publicar o fim do pacto, o fim do Antigo Testamento, o fim do judaísmo, o fim de todos aqueles rituais que até então os judeus, onde quer que estivessem, eles oravam sempre voltados para o templo em Jerusalém. E tudo aquilo acabou, porque Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então Deus também rejeitou a partir de então, uma vez cumprido em Cristo Jesus, tudo aquilo que era simbolizado naqueles rituais, muito prescritos ali na lei, principalmente esclarecidos no livro de Levíticos, que você lendo vai poder observar. E ali o templo, tudo aquilo agora não fazia mais sentido e Deus queria. Portanto, agora os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que crê em Jesus Cristo. Os verdadeiros filhos de Abraão, diz lá Paulo aos Romanos, não são mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O povo de Deus, o Israel de Deus, é o novo Israel, são os que creem em Cristo. E tinha que cessar aqueles rituais, cessar o pacto veterotestamentário, porque a lei foi cumprida. Não estamos mais debaixo do pacto da lei, mas da graça. E esses sinais, eles, portanto, apontam o fim de duas eras. O fim da era do Antigo Testamento, o fim da era do pacto das obras, o fim de todos os rituais ali do judaísmo e também o fim, ao mesmo tempo, simultaneamente, os sinais estão anunciando em todos os tempos o fim também da história, a conclusão da história da humanidade na segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o fim de dois tempos, o fim de duas eras e não somente de uma só. Alguns acreditavam que aqueles sinais eram somente para aqueles dias ali, e ainda há hoje alguns teólogos que acreditam nisto. E outros acreditam também que esses sinais são apenas para o fim da história da humanidade, para a segunda vinda de Jesus Cristo e que acontecerá nas últimas décadas. Mas, na verdade, quando observamos ao longo de toda a história, os sinais estão aí. Inicialmente, Jesus Cristo está se referindo aos sinais que aconteceram inicialmente, aos sinais que aconteceram entre os anos 30 a 70 depois de Cristo, tendo seu cume, seu auge, em 12 de setembro de 70, quando o Império Romano, o imperador Juliano, decretou que as legiões romanas invadissem Jerusalém e em 12 de setembro conseguiram entrar, as legiões romanas entraram em Jerusalém, isto é registro histórico, e então os judeus entenderam que os pagãos estavam profanando a Terra Santa, porque as legiões romanas carregavam a insígnia do Império Romano, a insígnia do imperador Juliano no ombro, cada soldado, e também nas suas bandeiras. Um professor de história da igreja, meu professor de história da igreja de seminário, me lembro em uma das aulas, e ele disse que o general Tito,
comandante das tropas, das legiões romanas, ele mandou sacrificar um porco onde era o Santo dos Santos, profanando assim totalmente ali o templo. Nós sabemos que o porco para o judeu é imundo. E o Santo dos Santos apenas o sacerdote entrava uma vez no ano. Só você ler Hebreus, ler o livro de Levíticos, né? Ali as leis, para você entender isso. Também desde lá, Êxodo, quando Moisés institui as leis. E um porco fora sacrificado. A cidade fora invadida. 1 milhão, registra a história secular. 1 milhão de judeus foram crucificados. Imagine só, 1 milhão de homens sendo crucificados. 2 milhões de judeus foram vendidos como escravos, distribuídos em todo o Império Romano, que governava o mundo conhecido daquela época. Jesus vai, portanto, dizer, e Jesus disse, ore para que isso não aconteça no inverno. Por quê? Porque o inverno era muito rigoroso. Orem para que não aconteça no dia de sábado. Por quê? Porque os judeus, principalmente as lideranças, eles tinham alguns que não davam mais que 1000 passos no dia de sábado. Quem estiver no campo, não volte em casa para pegar nada, para buscar a sua capa. Quem estiver no eirado, lá em cima, no telhado, no terraço, não desça em casa para pegar nada. Há registros de que quase todos, se não todos os cristãos, fugiram antes da guerra. Fugiram e para onde foram? Porque sabiam, porque Jesus já havia advertido que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. E eles não só salvaram as suas vidas, teve judeus, há registro de judeus, grupos de judeus que viajaram 160 quilômetros a pé. E onde quer que chegaram, eles levaram consigo o cristianismo. Em 691, um muçulmano, Califas, Abdol Malik, ele mandou construir um templo muçulmano, uma mesquita, onde era o salão principal ali do templo de Jerusalém. Em 1541, um sultão muçulmano mandou construir, que estudioso também das religiões, mandou construir um cemitério onde ficava a porta principal de saída do templo, porque sabia que judeus não passam e não tocam em cadáveres no dia de sábado. Por isso, Jerusalém é um estupim de guerra até os nossos dias, porque é considerada uma cidade sagrada para os judeus e também uma cidade sagrada para os muçulmanos. John Knox, puritano, homem cheio de Deus. A rainha da Escócia dizia que tinha mais medo da oração de Knox do que de 1000 soldados. Knox fazendo um comentário, esse puritano fazendo um comentário sobre o verso 28, ali que diz onde está o cadáver, ali desce os abutres, ele diz, onde estava o cadáver do judaísmo? Descia as aves de rapina de Roma. O versículo 2, quando os discípulos mostravam para Jesus o templo, as edificações, admirados com a pomposa construção, e Jesus então diz para eles, olha, vedes, não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será derribado. E mais tarde, aí observe bem que os discípulos então fazem para ele uma pergunta, tempo depois, quando já estão lá no Monte das Oliveiras, e eles perguntam, mas não perguntam diretamente somente quanto à destruição do templo, mas eles perguntam, quando será a consumação do século, no singular? E eles perguntam, e com relação à tua vinda, por que perguntam assim, sobre a consumação do século? Perguntam porque eram judeus.
E os judeus, de uma forma geral, acreditavam que porque entendiam erroneamente, aqueles judeus entendiam que Jesus viria, que Jesus sentaria no trono de Davi, na cidade terrena em Jerusalém, e governaria sobre o mundo, aqui sobre o nosso planeta, sobre as nações, sobre os países deste mundo. E os discípulos não pensavam diferente, tanto assim que Jesus muitas vezes claramente havia os advertido que morreria, que ressuscitaria. Mas eles não entenderam isto. Não entenderam que Jesus tinha que morrer, que Jesus ressuscitaria. Não creram, não entenderam, porque na cabeça deles Jesus haveria de se assentar e reinar ali na cidade terrena de Jerusalém. E há alguns crentes dos nossos dias pensando isto hoje ainda, nessa teologia errada judaica de que Jesus ainda virá, se assentará em Jerusalém e reinará sobre os governos, os reinos da terra. Mas não compreenderam ainda aquilo que os apóstolos compreenderam a partir de Atos 1:8, quando desce sobre eles o Espírito Santo, e sim, ali por diante, somente ali, entenderam, e nós que temos o Espírito entendemos que a Jerusalém espiritual é simbolizada naquela terrena, mas aquela Jerusalém é apenas um símbolo da verdadeira Jerusalém que fica no céu. Os santos dos santos era apenas um símbolo. Tudo ali um símbolo, e os rituais um símbolo de Cristo, sangue, um símbolo de Cristo, sangue de Cristo. Tudo era simbólico, e quando veio que era real, presencial, os escritores hebreus explicam, não havia mais necessidade daquelas figuras. Leia o livro de Hebreus e você verá isto lá claramente. Meus queridos, Jesus Cristo fala, portanto, de sinais do fim, de duas dispensações ali, e não somente de uma dispensação. E hoje estamos fazendo nota, principalmente, sobre o fim da primeira dispensação. Na segunda parte, daremos ênfase ao fim da segunda dispensação. Tudo ficou claro, compreendido pelos apóstolos, e é compreendido por aqueles em quem o Espírito habita e estuda a palavra, a partir da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ali abriram-se-lhe os olhos e passaram a entender e a compreender e a viver de forma totalmente diferente, e sendo usados tremendamente pelo nosso Deus. Ai das que estivessem grávidas, porque muitas grávidas foram abertas ao meio pela espada dos romanos. As que amamentassem. Foi algo realmente terrível. E antes que aquilo acontecesse, já havia falsos profetas naqueles dias dizendo que não, que o templo não poderia ser tomado porque era sagrado, a cidade era sagrada, o templo era sagrado, e portanto que eles estavam protegidos, porque o Messias voltaria, se assentaria. Flávio Joséfo faz menção a essa, historiador da época. Quem quiser ler Flávio Joséfo, tem uma coleção de história dele, PhD em história, um historiador daquela época. O Espírito Santo de Deus não habita mais, Deus não está mais lá nos santos dos santos. Desde quando Jesus Cristo morreu e o véu se rasgou de cima a baixo, ali começou o tempo do fim, ali começou o primeiro sinal, rasgando-se o véu de cima a baixo. Falaremos sobre isso na segunda parte do nosso sermão. E o Espírito Santo de Deus não está mais em um local, não está entre quatro paredes. Igreja não são as quatro paredes que gostamos de estar lá, sentimos falta, não temos podido estar lá agora, mas igreja não é aquilo. Igreja sou eu, igreja é você. Embora separados, embora longe, embora não se abraçando, embora não nos vendo presencialmente, mas estamos reunidos quando sintonizados no mesmo momento, ainda que através de um meio de comunicação. Igreja sou eu e você. O Espírito Santo não habita mais em um templo, o Espírito Santo habita em você e em mim. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você que é servo de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Só você ler Romanos 8.
isso ficará claro. Claramente, Paulo explica ali. Você é o Santo dos Santos. Tem ideia do que é isso? No Santo dos Santos entrava o sumo sacerdote, que era a representação de Jesus Cristo. Ele entrava uma vez no ano, e se a oferta dele não fosse aceita, o sacrifício, a oferta dele pelo povo, ele poderia morrer lá dentro. Agora não. O Espírito Santo está em cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo escreve as suas epístolas aos santos de Corinto, aos santos de Gálatas, aos santos de Éfeso. E se tivesse de escrever para Morada de Laranjeiras, escreveria aos santos de Morada de Laranjeiras. Vede a sua responsabilidade, a nossa a nossa responsabilidade. Vede o nosso privilégio, a nossa honra, embora pecadores, mas recebemos esse título de santos, esse título de justos, embora continuamos em pecado enquanto vivermos, até nos encontrarmos com o nosso Deus. Viva na presença do Senhor. Saiba, você tem grande privilégio. Deus está em você. Você é o templo. Eu sou o templo. Nós somos o templo. A igreja espalhada em todo o mundo está em plena comunhão. Porque o mesmo Espírito que está no irmão lá na Coreia do Norte, aquele que está lá em campo de concentração hoje, os irmãos que estão presos lá na Síria, os irmãos que estão lá na China, os irmãos que estão aqui no Brasil, na Europa, na África, em toda parte, estamos todos ligados como uma só alma, porque um só Espírito, um só Deus que está em cada um de nós, que está em todos nós. Grande é o nosso privilégio, grande é a nossa honra. Aquele que controla as abóbadas celestes, todo o universo está em mim e está em você. Glórias ao nosso Deus. Queridos, continuaremos esta fala na segunda etapa do nosso sermão. Que Deus abençoe a sua vida muito e que você possa estar preparado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdadeira igreja, aqueles em quem o Espírito Santo habita, diz a palavra, estes clamam, Maranata, que significa, vem Senhor Jesus. E nós desejamos a vinda do Senhor Jesus. Mas se alguém vive em pecado, se o Espírito Santo de Deus não habita nesse alguém, então ele tem medo. Tem medo dos sinais. Sinais esses que veremos no próximo domingo. Tem medo da volta de Cristo. Porque o Espírito não está transbordando na sua vida. Mas se estiver, os sinais, na verdade, são transformados, em vez de pavor, em alegria, para aqueles que são templos do Espírito Santo de Deus, que são casas de Deus, que são igrejas de Deus. Você é a igreja de Deus? Você é templo do Espírito Santo de Deus? Porque templo terrestre foi findado, concretizado e confirmado. Acabou. Templo religioso que nós vamos é apenas um lugar separado. E por isso, no momento de culto, onde Deus está manifestando, sim, com temor e tremor o adoramos. Mas é um local de adoração. Nós queremos agora adorar ao Senhor com mais um louvor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração.
coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim. Antes da oração final, estaremos orando e finalizando. Quero dizer, se esta palavra tocou ao seu coração, encaminhe para alguém ou para uma família, para que também sejam abençoados. Nesta oração eu quero orar por você, orar com você, e nesta oração nós estaremos consagrando os dízimos e as ofertas e também impetrando a bênção do Senhor. Na quinta-feira, 19h30, a live. Na live você pode participar nos comentários, colocando ali seu pedido de oração, se desejar, independente de onde você estiver, aqui no estado. Se você for de outro estado, pode entrar lá, nesse mesmo canal. No domingo, 9 horas, a nossa EBD, um dos presbíteros abençoados, homens de Deus, sempre ministrando. E à noite eu tenho trazido essa palavra, e domingo próximo, sobre quais são de fato os sinais do fim. Oremos então, finalizando. Pai querido, muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado pela tua boa vontade, pelas tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Muito obrigado, porque a lei passou, o pacto das obras passou, porque Jesus veio, porque a palavra se cumpriu, e porque ela está se cumprindo hoje, com os sinais que têm acontecido, e porque ela se consumará com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um que está conectado, que o Senhor abençoe, fisicamente dando saúde, socioeconomicamente prosperidade, sustentabilidade, curando aqueles que estão enfermos e espiritualmente dando a paz que excede a todo entendimento. Dessa forma, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado a todo canto e recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém.